Boa tarde, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo, edição da tarde. Eu queria muito agradecer vocês que já estão participando por aqui. Queria agradecer também as pessoas que já estão participando pelo canal do Estopa, que agora está transmitindo de forma contínua. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Estopa, por favor, se inscreva. Essa transmissão no canal do Estopa, ela ainda está em teste, claro, mas ela já está transmitindo de forma contínua. Nos momentos em que a transmissão acontece ao vivo, o canal do Estopa faz o chaveamento para a transmissão ao vivo. Deixa eu já colocar aqui uns comentários que eu já estava comentando aqui no canal do Estopa, que é esse colega aqui, ó, o Vardil Tel. Léo, o arredondamento errado é o mesmo que disse Bolsonaro, que Bolsonaro tinha 1% de chance de votos, que é motivo de gozação nas redes sociais. As pessoas até hoje ficam tentando entender por que todos os comentaristas políticos erraram na previsão do resultado das eleições. Ninguém realmente imaginava que o povo brasileiro fosse eleger o Bolsonaro. Aí eu falei mais cedo com o Valdir Thiel, aqui no canal do Estopa, que já estava ao vivo há mais tempo. Eu falei, olha, ninguém também imaginava que a gente ia ter esse grande impulsionamento de WhatsApp. Aí ele fala, nada comprovado, eu trabalhei de graça. Valdir, o Facebook passou os relatórios, foram milhões investidos. Você trabalhou de graça porque você é um idiota. Você trabalhou de graça porque você é a massa de manobra. Claro que isso não significa que todos os que trabalharam no Facebook, as equipes que trabalharam no Facebook, os profissionais que trabalharam divulgando o Bolsonaro, não significa que eles precisariam trabalhar de graça. O que foi feito no esquema do Facebook foi um esquema em que um grupo de profissionais contratados e bem pagos estava convencendo um grupo de bobos, dentro do qual você se encaixa, a trabalharem gratuitamente. Então não significa que porque você trabalhou de graça, os profissionais que faziam os memes, os profissionais que criavam fake news, todos esses profissionais também trabalharam de graça. Então, o fato de você ser bobo, lembra, o fato de você ser bobo não exige que todos os demais sejam bobos como você. Vamos cair na real, né? Você também está querendo menosprezar os profissionais, você está querendo... Olha, foi feito um esquema que utilizou CPF de aposentados e de mortos para fazer os registros no WhatsApp. Eram, assim, milhares de números falsos que estavam sendo usados aí nesse esquema. Então, vamos cair na real, né? O fato de você ser bobo não significa que todas as pessoas devam ser bobas. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações aqui. Eu queria agradecer quem está assistindo pelo Leonardo Estopa no Facebook. Queria agradecer também quem está assistindo pelo YouTube, Leonardo Estopa. E queria agradecer quem está assistindo no canal do Estopa há mais tempo. Hoje no canal do Estopa eu liguei o mesmo teste que eu estava fazendo no canal Leonardo Estopa na semana passada, que é aquela transmissão contínua. Se vocês puderem compartilhar para aumentar o alcance, isso é muito importante. Como o sistema ainda está em desenvolvimento, acabou que na correria eu não trouxe o link para as pessoas do Facebook, para as pessoas até mesmo do canal Leonardo Estopa no YouTube, conhecerem esse trabalho que eu estou realizando no canal do Estopa, que é um outro canal no YouTube, para transmissão contínua com comentários em tempo real. Ivanildo Pinheiro falou que já está lá no canal do Estopa também. Muito obrigado, Ivanildo. Viviane Cristine. Léo, eu recebi vários do doido do João Dória. Acho que nas próximas eleições ele vai detonar o Bozo. O mais desesperador, deixa eu trazer aqui os comentários do canal Leonardo Estopa. O mais desesperador é quando a gente percebe que tem pessoas que não acreditam nos impulsionamentos de WhatsApp. Eu fico impressionado porque, olha, será que essas pessoas imaginam que o WhatsApp foi tão bonzinho a ponto de fazer esse trabalho aí de bom grado? Tipo, o Facebook, gente, há 3 anos eu faço vídeos no Facebook. O canal meu do YouTube, ele é mais recente. Já existia, mas eu não fazia muita questão de divulgar, porque o alcance no Facebook era maior. E durante todo o tempo que eu fazia esse trabalho no Facebook, eu já avisava, olha pessoal, o Facebook
é uma outra família Marinho. Nós estamos crescendo uma outra família Marinho. Quando se aproximarem as eleições, eles vão tirar os nossos canais do ar de alguma forma. Quando se iniciaram as eleições, e não sou eu que falei isso, quem falou isso fui eu, foi o Paulo Henrique Amorim, foram todas as pessoas que têm canais de esquerda no Facebook falaram que o alcance caiu. O que o Facebook fez? Ele não tirou do ar, tirar do ar seria feio. Ele tirou as notificações, então a partir de 2, 3 meses antes das eleições, quando a gente colocava qualquer coisa no canal, numa página de política, as pessoas não recebiam aquela notificação. Vocês lembram aquela notificação? Leonardo Estopa acabou de enviar um vídeo, essas notificações assim, o Facebook tirou. E aquele videozinho que aparecia na timeline das pessoas, você estava lá curtindo o Facebook, assim que eu postava um vídeo, o meu vídeo aparecia para você como uma novidade do meu canal. A partir do momento em que o Facebook começou a comercializar a campanha política, esses canais pararam de ter alcance, né? Essas páginas pararam de ter alcance e vocês pararam de receber. Foi aí que eu desisti de vez de trabalhar com o Facebook. Eu faço até essa retransmissão no Facebook, mas convidando vocês sempre para se inscreverem no YouTube, porque é muito mais confiável. A diferença, gente, é que o Facebook ele comercializa as publicações. Então, para um vídeo bombar no Facebook, tem que pagar o Facebook. Já no YouTube, o YouTube ganha o dinheiro dele com as visualizações. Então, claro que tem um conteúdo ideológico dentro do YouTube, todos têm, mas o detalhe é que o YouTube ganha dinheiro tanto nos vídeos de direita quanto de esquerda. Já o Facebook tem consciência que os vídeos de direita vão ser impulsionados muito mais que os vídeos de esquerda. E é esse evento aí da mudança do padrão de funcionamento do Facebook que ajudou demais o Bolsonaro. Por quê? De um lado, a gente tinha a esquerda com alcance totalmente reduzido, sem dinheiro para impulsionar absolutamente nada. E de outro lado, a gente tinha o Bolsonaro com um grupo de empresários pagando os impulsionamentos. Agora, quando um Valdir Thiel fala coisa do tipo nada foi comprovado, olha, ele está menosprezando a lógica ou ele está insistindo em acreditar numa ilusão. O que eu consigo perceber é isso, parece que o que o Valdir está querendo é, eu quero continuar acreditando nisso. Ou então ele sabe que isso aconteceu, mas ele concorda com isso, aí ele pega e fala, olha, já que foi para eleger o Bolsonaro, tudo vale. Bom, mas o que eu estou te falando não é o que vale e o que não vale. O que eu estou te falando é que nenhum comentarista político esperava que o STF fosse fazer vistas grossas, né, que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo ou submisso Tribunal Federal fossem fazer vistas grossas a esse tipo de prática que é obviamente proibido, isso é caixa 2. Ninguém esperava que o TSE, que já tinha se manifestado falando que o fake news seria suficiente para, inclusive, anular as eleições, ninguém esperava que o TSE fosse admitir fake news do tipo o Haddad estuprou uma criança de 7 anos, ninguém esperava que um fake news do tipo mamadeira gospel fosse utilizado, assim como ninguém esperava um apoio ilegal das igrejas evangélicas. Isso é abuso de poder econômico. Então, o que os comentaristas faziam antes, Valdir Thiel, era uma análise baseada num Brasil seguindo as leis eleitorais. Então, uma exceção como a gente viveu, essa exceção dentro da qual foi possível burlar as leis, foi possível não respeitar as leis eleitorais pelo lado do Bolsonaro, isso é uma coisa que não era muito previsível, né? Então, todo mundo que falava que o Bolsonaro não venceria, ou acreditava na possibilidade do Lula ser candidato, ou acreditava que a gente ainda tinha Suprema Corte, Tribunal Superior Eleitoral dignos, né, de serem respeitados. Os caras, no caso, para garantirem que eles não teriam o PT no poder, eles aceitaram um monte de abusos contra as leis brasileiras. Deixa eu trazer aqui alguns assuntos do dia. Queiroz diz ao MP Rio de Janeiro que está internado no Albert Einstein, em São Paulo. A pergunta que não quer calar nesse momento é, peraí, o Queiroz é acusado de um crime dentro do qual participa o Flávio Bolsonaro. Por que o Flávio Bolsonaro não foi chamado para depor sobre o assunto? Por que o Queiroz
tem tanta regalia para ficar escondendo o assunto. A Leda Nunes fala, Léo, não tenho mais esperança. Não existem esperanças a respeito do caso Queiroz, gente. O Ministério Público, que dentro do Rio de Janeiro não faz questão nenhuma de fazer essa entrevista, não é tomada de depoimento, é uma entrevista com Queiroz, é o mesmo Ministério Público que persegue o Lula, é o mesmo Ministério Público que luta desesperadamente para colocar as pessoas da esquerda no poder. Não vai acontecer nada com Queiroz, vamos cair na real. A gente sabia que não aconteceria nada nem com Cunha, nem com Aécio. A gente está falando a respeito disso tem 4 anos, desde o primeiro evento do Aécio Neves. Vocês lembram do escândalo? Acho que vão ter aí 2 anos e meio, o escândalo da mala para o Temer, o escândalo da gravação do Aécio Neves. Desde aquela época já existia uma certeza, que nada aconteceria, nem com Temer, nem com Aécio Neves. O Temer já não tem mais foro privilegiado. A pergunta é, o Ministério Público vai apresentar denúncia contra o Temer? Porque a Raquel Dodge, apresentando uma denúncia no Supremo, na época que ela já sabia que o Temer tinha controle sobre os deputados e as denúncias seriam derrubadas, era muito fácil. O detalhe agora é, será que o Ministério Público de primeira instância vai desafiar os poderes no Michel Temer? E quando eu falo poder, eu não falo poder de presidente, não. Eu falo poder de julgar muita gente dentro do mesmo mar de merda, porque se o Temer cair, ele puxa muita gente. E é por isso que a gente vai ter aí o engavetamento do processo do Temer para esperar tudo prescrever, que é o que acontece com todos os processos do Aécio. O colega pergunta, cadê a coerção da Lava Jato, né? O Rogério, é o Rogério Ig Gonzalez. Cadê a coerção da Lava Jato para o Queiroz? Cadê a coerção da Lava Jato para o Flávio Bolsonaro? Cadê o pedido? Porque, olha, quando o Palocci falou a respeito da Dilma, ele não apresentou absolutamente nada. O Palocci só falou a respeito da Dilma. O Ministério Público pediu prisão preventiva da Dilma. Olha, o Palocci falou a respeito da Dilma, depois de ficar anos preso para falar. Aí, prisão preventiva. No caso do Queiroz, o que aconteceu foi que primeiro encontraram a prova. O Palocci falou, agora tem que encontrar provas. No caso do Queiroz foi o contrário, encontraram as provas apontam para um óbvio caso de Caixa 2, desvio de dinheiro aí, o desvio de dinheiro do funcionalismo lá da Alerj, e depois da prova encontrada, não tem muita escapatória, né, gente? Vamos cair na real. Não faz muito sentido imaginar que seria o Queiroz que conseguiria receber esse dinheiro da Alerj. Aí depois da prova encontrada, o que acontece? O Queiroz simplesmente some e a mesma polícia que sempre investigava, o mesmo Ministério Público que apresentava denúncias e pedia prisão, pedia condição coercitiva, não, eles não fazem mais isso. A pergunta que fazem aqui, em especial o Cristiano Oliveira, quem está pagando o hospital do Queiroz? O colega pediu para falar sobre o escândalo das notas frias do Onyx. Agora é a hora de falar isso, porque agora a galera já está no poder. Não se preocupem, tá, gente? Esse problema é um problema que já está resolvido, eu vou colocar aqui. Onyx usava notas fiscais de empresa de amigo para receber verba de gabinete. Não se preocupem, ele já pediu desculpas para o Sérgio Moro e ele também já se desculpou com Deus. Então, o Onyx, que já pediu desculpa para o Sérgio Moro e já se desculpou com Deus, não deve nada no cartório, não tem nada errado. Mas se o Onyx fosse do PT, se ele não tivesse pedido desculpas para o Sérgio Moro, e se ele não tivesse resolvido o problema dele com Deus, a gente poderia explicar o caso do Onyx da seguinte maneira. O Onyx, ele tem o salário de gabinete, mas além do salário de gabinete, ele tem um determinado valor que ele pode gastar com coisas do tipo compras para o gabinete, enfim. O Onyx pode usar o dinheiro público, mas ele tem que apresentar notas fiscais. Porque imagine você que você trabalha num hospital,
Aí você é responsável pela administração do dinheiro público. Então você tem que comprar lâmpadas para o hospital. Você vai na loja, compra lâmpadas, pega a nota fiscal e coloca na contabilidade. Mas feio é se você for amigo do dono do supermercado que vende lâmpadas e conversar com ele, olha, me dá uma nota fiscal das lâmpadas aí. Ou seja, as lâmpadas nunca existiram. É só uma nota fiscal para aquele dinheiro ir para o supermercado e, obviamente, voltar para você depois. Isso que quer dizer essa matéria que fala sobre notas frias de empresa de amigo. Um amigo monta uma empresa para prestar serviço ou vender produtos para o gabinete do Onyx. Tanto serviços como produtos nunca são entregues. A única finalidade disso é conseguir pegar um dinheiro que não poderia ser pego se não fosse dessa forma. Ou seja, são técnicas que essas pessoas usam para conseguirem receber o dinheiro acima do salário deles. Aí a gente tem a técnica que foi utilizada possivelmente no caso Queiroz, que é a contratação de funcionários fantasmas, e esses funcionários fantasmas recebem o pagamento, direcionam o pagamento para a conta do Queiroz. Isso aí é a possibilidade que está sendo avaliada. E tem também outra possibilidade, que é a possibilidade das pessoas não comprarem, fingirem que compraram determinadas coisas que podem ser abatidas aí no dinheiro público, e a partir desse fingimento de compra eles conseguem tirar a verba do gabinete. Seja um caso como ou seja o outro, a grande realidade é que esse cara é um dos ministros mais importantes do governo hoje. E a pergunta que a gente faz, claro que eu não vou fazer pergunta para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é um político, ele fez propostas de lutar contra a corrupção, mas a gente sabia que ele não ia lutar contra a corrupção. O Bolsonaro é um cara que nunca tinha falado do Aécio, cá entre nós. Nenhum de nós aqui acreditou que o Bolsonaro lutaria contra a corrupção. A pergunta que eu faço agora, nesse momento, é para o eleitor do Bolsonaro. Será que você entendeu? Será que você entendeu que você foi massa de manobra? A briga não era para acabar com a corrupção. A briga era só para tomar o poder. A diferença básica é que o PT não tinha pessoas como Paulo Guedes fazendo pressão para tirar dos pobres e entregar para os ricos. E a grande realidade é que a maioria do eleitorado do Bolsonaro é composto por pobres. Mas aí vem a notícia ruim, gente. Nós estamos aqui rindo dessa notícia do Onyx, claro, mas aí vem a parte ruim da notícia. O eleitor do Bolsonaro, em especial o fanático, eles nem vão ficar sabendo disso. Isso porque as notícias negativas a respeito do governo Bolsonaro, elas vão ficar confinadas nos canais de esquerda. Isso tem acontecido há muito tempo, infelizmente. Isso significa que as pessoas que realmente são a base de apoio do Bolsonaro, que são os fanáticos religiosos, eles não vão receber essas notícias porque eles não assistem nossos canais, eles não vão receber essas notícias porque eles assistem somente a Record. Isso é a parte triste. A parte muito engraçada é, obviamente, o acontecimento, mas a parte triste é que esse acontecimento ele vai ficar muito preso, só entre nós. Deixa eu trazer aqui os comentários do canal do Estopa. Lembrando, pessoal, que o canal do Estopa agora, aquela experiência de transmissão contínua que eu fiz na semana passada, ela foi movida para o canal do Estopa. Então, se vocês quiserem participar de debates políticos no chat, participem do canal do Estopa. O canal do Estopa, ele vai, a partir dos próximos dias, ficar ao vivo continuamente. Agora ele já está ao vivo, rodando reprises de uma forma pouco organizada, o que significa que eu ainda não tive tempo de organizar as reprises, mas nos próximos dias essas reprises já vão estar organizadas e, além das reprises, eu vou escolher dos vídeos antigos que eu tenho, aquele que tem mais a ver com o momento, e vou colocar também para rodar durante o dia. Então, se vocês puderem se inscrever aí no canal do Estopa, isso é muito importante. Bruno Brasil, deixa eu ler aqui os comentários que estão no canal do Estopa. Kátia Anjos, ela manda um boa tarde. Jurema Alves, canal do Estopa. Eita, então o negócio é mais sério ainda. E Kátia Anjos fala, o Onyx fez até tatuagem e o povo querendo culpar o coitado. A coisa...
Eu acho que aquele deputado da tatuagem é um... Assim, eu não sei se o Onyx fez tatuagem... Assim, eu não entendi muito bem, Cátia Anjos, que tatuagem que você está falando. Deixa eu trazer aqui alguns comentários do canal Leonardo Estopa agora. Estopa chama Oswaldo Bertolino, do canal Oswaldo Bertolino. Ele faz críticas certeiras sobre a mídia golpista, principal atriz do golpe. Sim, claro, centro sem partido. Não se diz maçonaria, e sim sionistas, né? Isso aí provavelmente deve estar rolando um comentário ali. Breno Químio, para haver democracia é necessário um povo esclarecido. Exatamente. Aqui também, Silvana Martins da Costa Soares. Se perguntar qual o dia da bandeira a essa massa de manobra hipócrita que vestiu verde e amarelo, batendo no peito dizendo ser patriota, certamente que o número de respostas certas será baixíssima. Cristiano Oliveira, joga duro, Léo, convoque um levante popular. Essa questão do levante popular é uma coisa muito complexa para comunicadores, porque o nosso alcance é muito reduzido. Esse levante popular tinha que ser convocado, obviamente, pelos políticos. Eles deveriam fazer aí uma super integração dentro da esquerda para fazer esse levante popular. Eu não sei por que eles não estão fazendo isso. Marisete Souza, Léo, e a Globo finalmente vai descer a lenha no governo do Bozo ou vai mais uma vez apoiar o golpe? Afinal, o dela está na reta. Depende. A questão é que, apesar da Globo estar negociando ainda, né, ela está fazendo pressão para ver se consegue tomar dinheiro do Bolsonaro. Eu não acredito que ela está tão na reta assim não, porque o Bolsonaro já está começando a ficar fragilizado. As pessoas com poder de influência já estão começando a perceber que não foi uma boa ideia colocar o Bolsonaro no poder. Então eu acho que ele começa a ficar fragilizado, ele já está com muito medo, já está com medo já até de fazer os pagamentos de campanha e isso aí acaba dando um fôlego para a Globo. A Globo talvez explore esse caso do Onyx mais e com isso vá desestabilizando o apoio do Bolsonaro. O detalhe é que a Globo não vai fazer isso por bons motivos, tá, pessoal? Não sonhem que se a Globo começar a atacar o Bolsonaro, ela vai estar fazendo isso pelo bem do povo brasileiro. Se a Globo começar a atacar o Bolsonaro, ela vai fazer isso para pressionar o Bolsonaro para tomar dinheiro dele. A realidade é essa, a Globo não está do lado do povo absolutamente nunca. Ela está fazendo, obviamente, para ela. Filho de Mourão é promovido a assessor de presidência no Banco do Brasil. É legal, né? Porque nesses momentos, assim, a gente lembra das pessoas que reclamavam do Lulinha fazer negócios. Agora, a família de todo mundo ligado ao novo governo, aos poucos, vai ocupando os cargos públicos. Isso aí é desesperador. Deixa eu trazer comentário aqui do canal do Estopa. A José Carvalho fala, voltem para a base. Adriana Freis. Olha essa, a Dani Alexandria, pastora amante de Feliciano, está sendo protegida pelo YouTube. Dê uma olhada. Adriana Freis, Globo tá babando no Bozo. Vide desculpas de Faustão. Eu acho que a questão das desculpas do Faustão é porque, apesar... Gente, o caso do Faustão, ele é muito interessante porque, por mais que o Faustão tenha pedido desculpas, a mensagem foi enviada. Então, pedir desculpas é falar, não, eu não quis dizer aquilo não, mas disse. Por mais que o Faustão tenha pedido desculpas, a mensagem foi enviada. O Sérgio Moro, ele pediu desculpa ao CNJ por ter liberado aqueles grampos que ele fez da ex-presidenta Dilma. Ele pediu desculpa, mas o que adianta? A desgraça foi feita. O mesmo Sérgio Moro que pediu desculpas por causa daquele vazamento, fez um vazamento pré-eleitoral exatamente para garantir a eleição do Bolsonaro. O que mais me impressiona é esse Brasil que não percebe o que aconteceu, sabe? Quando a gente pensa, olha, mas espera aí, o Sérgio Moro influenciou no processo eleitoral e agora ele está no governo, e mesmo assim, isso não é motivo para anular o processo contra o ex-presidente Lula, não. Eles vão continuar condenando. Claudinho Alves pergunta de que planeta que eu vim. Olha, eu vim de Marte, porque Marte é o planeta vermelho. Pode ser, Claudinho. Deixa eu ver aqui. Comentários que estão rolando aqui agora no canal Leonardo Estopa.
Você ficou louco? Jarbas Aguiar, você é louco ou um vendido? Olha, Jarbas, isso é muito relativo. Pergunta o Jarbas se eu sou louco ou um vendido. Se eu fosse vendido, a boquinha teria terminado e a tendência teria sido eu parar de falar, né, Jarbas? Não é isso que vocês falam? Vai acabar a boquinha, agora acabou o PT, já estamos em 2019. Por que será que eu continuo falando? É porque eu não sou um vendido, eu posso ser louco. Isso eu não sei. Normalmente, quem tem condições de diagnosticar isso é um psiquiatra. Então, eu não posso falar que eu não sou louco. Mas um vendido eu posso te garantir que eu não sou. Porque, afinal de contas, acabou a boquinha. Agora, eu falo o que eu acredito, Jarbas. Você tem o direito de acreditar em outras coisas, mas eu falo aquilo que eu acredito. Deixa eu agradecer aqui, acaba de chegar o superchat do Merlin das Luzes. Quais as vantagens para o Brasil de uma base americana aqui? E se os Estados Unidos pagassem a base de Alcântara, o que o Brasil poderia ganhar com isso? Pegassem a base de Alcântara. Olha, Merlin, essa questão dos Estados Unidos ela é muito complexa, porque as pessoas não entendem que o interesse dos Estados Unidos é subserviência e não uma irmandade. Quando o eleitor do Bolsonaro, ele imagina que os Estados Unidos tomando o Brasil estaria bem, o que eles imaginam é que o Brasil tornaria, de repente, um estado dos Estados Unidos. Quando tem eleitor do Bolsonaro radical que pensa que se os Estados Unidos tomassem o Brasil seria também Estados Unidos. Aí o brasileiro teria cidadania americana, eles iam montar indústrias aqui, mas não é. A intenção dos Estados Unidos com o Brasil é subserviência. É um Brasil que vai fornecer matéria-prima, vai fornecer povo para trabalhar. E, obviamente, esse Brasil subserviente, quanto menos autoridade sobre si mesmo ele tiver, menor é a capacidade desse Brasil de escapar dessa situação. Então, imagine que agora, nesse momento, o Brasil foi para uma direção de ser colônia dos Estados Unidos, mas o povo não percebe o que está acontecendo. Quanto mais os Estados Unidos conseguirem entrar dentro do Brasil, mais eles vão estar perpetuando essa condição de Brasil colônia. Imagine que durante o tempo em que os Estados Unidos têm uma base dentro do Brasil, os Estados Unidos têm automaticamente o controle sobre o Brasil. O Brasil passa a estar aí invadido pelos Estados Unidos. A gente pode considerar que o Brasil vai estar na mesma situação do Iraque no pós-guerra, que o Iraque ficava implorando as tropas americanas para irem embora e eles não iam. Então, uma base americana dentro do Brasil, primeiro, os Estados Unidos passam a ter um posicionamento geográfico que eles não tinham antes. E o Brasil perde o monopólio desse posicionamento. Por quê? Todo o posicionamento geográfico dessa região, seja para fiscalização aérea, tudo isso era exclusivo do Brasil. Agora os Estados Unidos passam a ter. Lógico, os Estados Unidos que tinham satélites, mas essa parte relacionada à base, eles não tinham nessa região. Quando o Brasil entrega satélites e bases para os Estados Unidos, aos poucos ele vai perdendo a capacidade de se vigiar. Por exemplo, satélites são utilizados para vigiar o desmatamento no Amazonas. O Brasil vai perdendo condições de se vigiar e condições de ter soberania. Para você ter uma ideia, Merlin das Luzes, hoje o Brasil vive um processo político muito estranho que ninguém consegue explicar por que os políticos estão comportando de uma forma tão estranha. A opinião que eu tenho é que esses políticos brasileiros estão sendo espionados há muito tempo e agora estão trabalhando sob chantagem. Mas como que eles estão trabalhando sob chantagem? Porque o Brasil entregou as telecomunicações para empresas privadas. Olha que interessante. O fato do Brasil ter aberto mão de sua soberania nas telecomunicações entregou e colocou todo o político brasileiro nas mãos dos espiões. Hoje os políticos brasileiros morrem de medo de fazerem coisas contra os interesses dos Estados Unidos e de Israel, e alguma coisa tem nisso aí. Provavelmente Estados Unidos e Israel têm acesso a gravações, dados de transferência, enfim. Os caras têm absolutamente tudo a respeito da vida pregressa dos nossos políticos e ministros. Aí vem o eleitor do Bolsonaro, aquele bem com pouca inteligência, e fala: não, mas é bom, porque aí os Estados Unidos vão moralizar o Brasil. Não.
Eles não vão usar isso para acabar com a corrupção no Brasil. Eles vão usar isso para chantagear o povo brasileiro e, a partir dessa chantagem, eles conseguem, obviamente, concessões do tipo: vende isso, base aqui, base ali, você desmonta a sua indústria e a gente usa a nossa indústria e agora vocês fornecem para a gente matéria-prima. A partir do momento que a gente tem uma base dos Estados Unidos no Brasil, o poder de espionagem dos Estados Unidos, de influência dentro do Brasil, é muito maior. O poder de chantagem dos Estados Unidos contra países vizinhos também é muito maior. E aí a gente começa a viver uma nova Guerra Fria, porque vão ficar bases da Rússia na Venezuela, bases dos Estados Unidos no Brasil. E essas bases incentivam esses países, Brasil e Venezuela, a entrarem em guerra. Então, o Brasil vai ser atacado por bases russas, porque o russo não vai ser louco de atacar os Estados Unidos. Da mesma forma, os Estados Unidos, com base no Brasil, vão atacar venezuelanos, mas não vão ter coragem de atacar a Rússia. Aí vocês entenderam o que está acontecendo? Quem entra em processo de autodestruição é Venezuela e Brasil, e não Estados Unidos e Rússia. Eles vão ficar ali dando apoio, se posicionando, evitando, por exemplo, o Brasil decidiu que vai fazer negócio só, única e exclusivamente com os Estados Unidos. A Rússia vai e garante que não. Aí, o que acontece nessa brincadeira? É brasileiro que morre, é soldado brasileiro que é assassinado. A guerra é isso. Então, eu acho que transformar o Brasil, um país que sempre foi um país de paz, num país de guerra, não é inteligente, sob hipótese alguma. E colocar uma base dos Estados Unidos no Brasil é abrir mão da nossa soberania e criar condições para problemas futuros, para muitos problemas, não são poucos problemas não. Deixa eu agradecer muito vocês pelas participações. Eu estou reparando aqui que o canal do Estopa no Ar, a live canal do Estopa no Ar, ela está crescendo um pouquinho. E eu queria lembrar vocês que estão assistindo pelo Facebook que essa transmissão, ela está acontecendo no YouTube Leonardo Estopa, ela está sendo gerada no YouTube Leonardo Estopa e canal do Estopa. Então, os comentários que eu vou lendo aqui são comentários do YouTube. Nesse momento, você pode participar com comentários tanto no canal do Estopa quanto no Leonardo Estopa. Depois da transmissão, durante a reprise da transmissão e durante as outras reprises, você participa apenas no canal do Estopa, porque o canal Leonardo Estopa não vai mais fazer essas reprises. No primeiro mês de implementação, eu vou fazendo então a reprise também no canal Leonardo Estopa, mas para que vocês entendam o que está acontecendo. A partir de amanhã, provavelmente já vai ter durante a reprise, eu vou tentar colocar hoje um aviso de que essa reprise vai ser movida exclusivamente para o canal do Estopa. Deixa eu agradecer aqui quem está no canal do Estopa agora. José Carvalho fala, voltem para a base. Adriana Freis, olha essa. A Dani Alexandria, pastor amante, que eu já tinha lido. E Rula fala, Estopa, nós temos uma classe média burra e soberba, que não passa de marionetes dos ricos ladrões. Então, muito obrigado, Rula, por sua participação. Muito obrigado às pessoas que estão participando aqui no Facebook. Deixa eu liberar aqui os comentários no canal Leonardo Estopa. E deixa eu trazer para vocês um comentário que está no topo aqui do Brasil 247 nesse momento. E, obviamente, vamos falar sobre isso mais tanto daqui a pouco, quando eu faço o programa Léo ao Quadrado, também pelo Brasil 247, e também mais tarde, às 10h30 da noite, aqui no canal Leonardo Estopa e também no canal do Estopa, nós estamos transmitindo nos dois, quando eu faço Léo Estopa ao vivo, edição da noite. Essa é a edição da tarde. Deixa eu ler para vocês, precisamos falar sobre militares e soberania. Bolsonaro humilha o Brasil com a subserviência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a sua política externa irracional e prejudicial ao país. São palavras da Glaze. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar que o Brasil vem de um crescimento econômico, um crescimento em soberania. Infelizmente, quem deixou o Brasil entrar nessa situação, que foram as Forças Armadas, não perceberam, as Forças Armadas não perceberam que foi exatamente o governo Lula que aumentou o percentual do PIB investido na defesa. Infelizmente, quando o Brasil começou a se desenvolver em termos de petróleo, a gente não tinha tecnologia de defesa suficiente, como tecnologia nuclear, e acabou dando nisso que deu. Deixa eu agradecer Simone Lopes,
pelo Superchat. Muito obrigado, Simone Lopes, pelo Superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria agradecer muito a todos vocês que estão participando aqui. E agora eu coloco a reprise dessa transmissão. Volto às 6h30 da tarde no Brasil 247, fazendo o programa Léo ao Quadrado. Provavelmente fazendo um teste de retransmissão do Léo ao Quadrado também aqui no canal do Estopa. Então o canal Leonardo Estopa agora vai fazer essa reprise, mas daqui uns dias a reprise fica exclusiva do canal do Estopa. Então muito obrigado, pessoal. Fiquem com a reprise aí e até mais tarde.